Sintam-se todos cumprimentados comigo. Respondo pelo nome de Abel Alberto Fernando Jim. Hoje irei escancarar acerca das ferramentas de administração de base de dados. Ordem de apresentação do trabalho. Primeiramente iremos ver a introdução, o objetivo, a fundamentação teórica e a conclusão. Aqui na introdução, vamos ver que atualmente a tecnologia está em todo lugar. Que com base nessa tecnologia estando em todo lugar, há necessidade de se ter ou de se criar bases de dados nas empresas, devido ao volume das informações que são geridas dentro das instituições. Objetivos. Aqui nos objetivos iremos ver o objetivo geral, que é de explanar sobre as ferramentas de administração de base de dados. Objetivo específico, conhecer o ciclo de vida e ferramentas de administração de base de dados. Outro objetivo específico, descrever cada ferramenta. Fundamentação teórica. Aqui na fundamentação teórica é aqui onde vai se enquadrar todas as definições. Aqui vamos ver primeiramente base de dados. Base de dados é um conjunto de dados, quando são relacionados, criam sentido. Ou é um repositório que armazena dados. Praticamente, banco de dados é algo que guarda dados, armazena dados. Aqui vamos ver tipos de dados. Quais são esses tipos de dados que podem ser manejados num banco de dados? Que pode ser o Oracle, o MySQL, o SQL Service, o Ice-Base, o Postgres, a Microsoft Access. Quer dizer, tem mais tipos de dados. Aqui vamos ver a administração de base de dados. Aqui vamos ver que a administração de base de dados visa a instalação, manutenção e utilização dos sistemas de gestão de base de dados para atender os requisitos predefinidos. Ou vamos dizer que o termo administração de base de dados se enquadra a uma pessoa que pode se chamar administrador de base de dados, que é um profissional responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um sistema de base de dados. Quer dizer, a administração de base de dados, esse termo enquadra-se a uma pessoa que gere todo esse sistema de administração de base de dados. Vamos ver também, vou chegar a um ponto essencial. Agora vou a um ponto essencial, que é o foco dessa apresentação, que são ferramentas de administração de base de dados. Falar de ferramenta, só o termo ferramenta, estamos a falar aqui de um meio que se usa para alcançar um objetivo, ou qualquer instrumento que se usa para realizar um trabalho. Ferramenta é um meio ou um caminho para se realizar um trabalho. Que aqui vamos ver primeiramente. Já começando listando ou debruçando, vamos ver primeiramente o PHP-MyAdmin. Que isso aqui, o que é o PHP-MyAdmin? É uma ferramenta gratuita, open source, escrita em PHP e que permite de forma muito simples fazer a administração das nossas bases de dados através de um browser. Quer dizer que o PHP-MyAdmin é uma ferramenta open source livre, que aqui não é preciso instalar, ele corre através de um navegador. Quais são as principais características do PHP-MyAdmin? O PHP-MyAdmin tem suporte para a maioria das funcionalidades do MySQL. O PHP-MyAdmin ele faz a administração de múltiplos servidores. O PHP-MyAdmin cria, copia, apaga e renomeia as bases de dados e faz uma gestão dos utilizadores de privilégios. Faz a importação de dados a partir de ficheiros CSV ou SQL. Aqui podemos encontrar a sua interface, que é uma interface que há interligação com o usuário. Vamos ver aqui o MySQL Workbench. Primeiramente, antes de falar desta ferramenta, vamos ver que esta ferramenta é uma ferramenta muito usada
É uma ferramenta muito usada para a administração de base de dados. Essa é uma ferramenta desenvolvedora de banco de dados. O MySQL Workbench fornece modelagem de dados, ou por outra, fornece um desenvolvimento SQL. Essa é uma ferramenta de administração de base de dados. Aqui podemos encontrar a sua interface. Podemos ver aqui algumas funcionalidades do próprio MySQL Workbench. Aqui vamos ver Admin. O que é esse de Admin? Admin é uma ferramenta de administração de banco de dados. Esta ferramenta é simplesmente fantástica, uma vez que oferece uma visão simplificada de dados, de estrutura de nossos bancos de dados. Quer dizer, praticamente essa ferramenta oferece mais facilidade na administração de banco de dados. Tem mais facilidade. E quando se fala da sua interface, o adminer, aqui podemos notar a sua interface do admin, que é uma interface interativa. Irei prosseguir com o DB Ninja. O DB Ninja é uma ferramenta gratuita baseada na web que permite a gestão fácil de base de dados MySQL, localmente ou remoto. Quer dizer, o DB Ninja, esta aqui é uma ferramenta que nós podemos gerenciar ou administrar remotamente, à distância. Ela já nos oferece essas funcionalidades de um gerenciamento à distância. Que aqui podemos notar a sua interface, que é uma interface também que podemos ver aqui algumas funcionalidades da sua interface. Irei dar a continuidade. Chive é uma ferramenta que tem uma boa flexibilidade e visão simplificada das nossas bases de dados. Facilita em muitos certos trabalhos. Quer dizer, o Chive é mais flexível. Ele no esquema tempo é mais flexível no gerenciamento desses dados ou na sua administração. O Chive é mais flexível. Aqui podemos notar a sua interface do Chives, e aqui podemos ver algumas funcionalidades do Chives. Irei prosseguir com SQL Bud, que o SQL Bud não necessita de ser instalado. Aqui somente basta colocar o conjunto de script numa pasta do seu servidor web. E o SQL Bud praticamente uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta gratuita. Que essa ferramenta que é baseada numa tecnologia PHP e Ajax, que de uma forma automatizada os seus processos são mais fáceis de manejar. Aqui podemos notar a sua interface que com algumas funcionalidades. Aí irei falar do Reid Haskell, que esse Reid Haskell também não necessita de ser instalado. Basta colocar ou colar o seu conjunto de script numa pasta do seu servidor. E esta aqui é uma ferramenta gratuita e recorre a uma tecnologia PHP. O Reid SQL recorre a uma tecnologia PHP e é uma poderosa, e simples ao cliente. Praticamente o Reid também tem várias funcionalidades, mesmo. Aqui podemos notar a sua interface, que é uma interface interativa. Com alguns funcionamentos para a administração de base de dados. Aqui iremos ver o SQL Pro. O SQL Pro, aqui já praticamente já está se, como posso dizer, está-se a diminuir
os usuários, está-se a diminuir. Praticamente o SQL Pro ele é desenvolvido para um determinado grupo de pessoas, que nesse caso são pessoas que usam o sistema operativo Mac OS ou o sistema operativo da Apple. Provavelmente, este aqui pode ser um dos melhores ferramentas para esse tipo de sistema operativo ou para esse determinado grupo de pessoas que usam esse tipo de sistema operativo. Praticamente, o SQL Pro, ele praticamente está limitado, não é para todos os sistemas operativos. E ele também oferece uma interface muito fácil de usar para pessoas que usam esse tipo de sistemas operativos. E ele, apesar de ter a sigla Pro, é um sistema gratuito ou é uma ferramenta gratuita de administração de base de dados. Aqui podemos notar a sua interface com algumas funcionalidades aqui, podemos ver. Agora chega a conclusão. Com esta apresentação ou com esse trabalho, concluiu-se que o estudo de ferramenta de administração de base de dados que aqui mencionei 8 tipos de ferramentas, que esses 8 tipos não são só essas que existem, mas sim são esses 8 tipos de ferramentas mais usadas, que os administradores de base de dados mais utilizam, que essas mesmas ferramentas trazem uma facilidade na administração, trazem, como posso dizer, uma interatividade com o usuário. Praticamente essas ferramentas comunicam-se com os usuários. Existem mais outras que com outros vídeos irei explanar, irei escancarar, deixar aqui ficar um parecer acerca dessas outras ferramentas. Muito obrigado pela atenção dispensada.